Hoje a gente vai mergulhar num período da história literária brasileira que é fascinante, mas que muitas vezes acaba sendo deixado de lado. É um momento de uma contradição gigantesca, sabe? Uma época em que o Brasil tentava ser duas coisas completamente diferentes ao mesmo tempo. Vamos juntos desvendar o pré-modernismo. E olha, para nossa conversa de hoje, a gente não está tirando as coisas do nada, não. Toda essa análise se baseia num artigo de pesquisa bem robusto, que dá para a gente uma base acadêmica sólida para entender as tensões todas, tanto culturais quanto literárias daquela época. Pois é, essa era a grande pergunta que pairava no ar na virada do século XX. Havia um otimismo enorme, aquela sensação de que, finalmente, o Brasil estava se modernizando. Só que, por baixo de toda essa aparência, tinha uma outra realidade, bem diferente, borbulhando. Para a gente entender o que estava rolando, primeiro vamos dar uma olhada no cenário da época. E essa metáfora, a gaiola dourada do Brasil, é perfeita. Pensa numa coisa que parece linda por fora, toda chique, mas que na verdade esconde uma realidade bem apertada e restritiva. A elite brasileira daquele tempo olhava para Paris e suspirava. A Belle Époque era basicamente esse sonho europeu sendo vivido aqui, ou pelo menos fingido por uma pequena parte da população. Era uma fachada de sofisticação, com moda, ideias e até palavras que vinham direto da Europa. E é exatamente aqui que entram os nossos protagonistas. Os escritores pré-modernistas foram os caras que se recusaram a engolir essa fachada. Eles usaram a caneta não para celebrar essa beleza toda, mas para questionar, para expor as rachaduras nesse verniz tão bonito. E uma das maiores rachaduras que eles encontraram era, ao mesmo tempo, geográfica e cultural. Um abismo gigantesco que separava a cidade do campo. Olha, essa comparação resume o conflito perfeitamente. De um lado, a gente tem as cidades, especialmente o Rio de Janeiro, com uma obsessão maluca por imitar Paris. Do outro lado, o Brasil profundo, o sertão. Para a elite, era só um lugar atrasado. Mas, para esses escritores, era ali que morava a alma de verdade do país. E essa frase ilustra o ponto de uma maneira brilhante. Para autores como Coelho Neto, essa tal civilização não era criação, era pura destruição. Cada avenida nova, cada pedaço de floresta derrubado, era um pedaço da identidade do Brasil, sendo sacrificado no altar de um ideal que nem era nosso. Mas essa desconexão toda não parava na geografia, não. Ela ia direto para o coração da política, criando uma república onde o governo e o povo pareciam completos e estranhos um para o outro. Essa história é fantástica, sério. Para mostrar o quão distante o novo governo republicano estava das pessoas, o escritor Arthur Azevedo criou uma ceninha doméstica, super simples, que girava em torno de uma única palavra que ninguém fazia ideia do que significava: plebiscito. E aqui acontece a explosão. A esposa, Dona Bernardina, acusa o marido, o Sr. Rodrigues, de humilhá-la só porque ele usou uma palavra que ela não conhecia. A briga, no fundo, não é sobre política, é sobre falta de comunicação, sobre respeito. Dá para sentir a frustração dela, né? Então, o ponto crucial é este aqui. A história é uma alegoria perfeita. O pai é o Estado que chega impondo ideias novas sem se dar ao trabalho de explicar. A família é o povo que fica confuso, frustrado, e o resultado disso não é democracia, é briga, é alienação. Certo. Então, como esses escritores lutaram contra esse sistema todo? Com uma arma muito, mas muito sofisticada. Em vez de discursos inflamados e textos sérios, eles usaram a ironia, a paródia. Eles sacaram uma coisa genial. Numa sociedade obcecada com aparências e com essa seriedade europeia, a melhor arma para expor o quão absurdo tudo aquilo era o riso. Porque a superficialidade simplesmente não aguenta ser ridicularizada. E eles miraram em tudo, não perdoaram nada. O uso ridículo de palavras estrangeiras como esmartismo, só para parecer chique, os rituais vazios da alta sociedade, as grandes promessas de igualdade da República que nunca saíam do papel, tudo isso virou munição para a crítica bem-humorada deles. Eu adoro este exemplo do Olavo Bilac. Ele olha para uma cena do dia-a-dia, um bonde lotado, e enxerga ali uma metáfora para a nação inteira. Está todo mundo espremido no mesmo lugar, fingindo uma igualdade que na prática não existe. É uma crítica social brilhante, disfarçada de uma simples observação do cotidiano. Tá, mas qual foi o legado disso tudo?
Para a gente entender a importância real do pré-modernismo, a gente precisa ver onde ele se encaixa no grande esquema da história e como ele preparou o terreno para a próxima grande revolução cultural do Brasil. Essa linha do tempo aqui é crucial. O pré-modernismo não apareceu do nada e nem sumiu no vapo. Ele ocupa justamente esse espaço vital entre a queda do Império e o evento super famoso que deu o pontapé inicial no modernismo brasileiro, a Semana de Arte Moderna de 1922. E aqui está o pulo do gato. Os escritores pré-modernistas foram os que fizeram as perguntas difíceis. Foram eles que expuseram as hipocrisias, as contradições, eles que diagnosticaram os problemas do Brasil, basicamente deixando o palco pronto para a geração seguinte, a dos modernistas, chegar tentando encontrar as respostas. E a gente termina com essa ideia para pensar. O trabalho desses escritores mostra que, às vezes, para seguir em frente, uma cultura precisa primeiro olhar para trás e rir de si mesma. Não com desprezo, mas com aquele olhar crítico que ajuda a gente a separar o que é real do que é só fachada. Uma lição que talvez seja tão importante hoje quanto era há mais de um século.